Estamos de volta e o pastor Luiz Gonçalves é o meu convidado mais que especial nesse programa de Natal. Estamos tendo a oportunidade de conhecer mais desse grande pastor tão querido. Nesse bloco, o pastor Luiz responde a algumas perguntas feitas por vocês aí de casa. E também vamos conhecer um pouco mais da intimidade dele com o quadro Porta-Retrato. Fotos que você com certeza nunca viu e comentadas por ele. Vamos lá para as perguntas do pessoal que mandou aqui. A Paula Delili. Pastor Luiz, como você se sente ao ver os resultados, os frutos que são colhidos no decorrer da sua missão? Ela conta que uma vez o senhor citou o nome dela, por exemplo, Paula, no programa, e falou: uma jovem chamada Paula estava precisando tomar a decisão de consertar a sua vida. Ela realmente precisava mudar algumas coisas e apesar do susto que ela tomou, porque o cara fala o nome dela na televisão e o que ela está precisando fazer, disse que foi o melhor presente de aniversário que ela já recebeu, porque era aniversário dela ainda por cima. Uau! Wagner, eu vou falar uma coisa para você. Alguém uma vez perguntou assim, pastor, quanto que ganha um pastor? Um pastor adventista. Eu falei, pastor adventista não tem salário. Nós temos ajuda de custo. Ok? Ajuda de custo. Eu falei, agora você quer saber qual é o salário de um pastor? Qual o meu salário? É ver uma pessoa entregando a vida a Jesus. Várias vezes eu estou batizando uma pessoa e às vezes estou chorando. As pessoas não sabem, eu dou uma disfarçada. Agora, pastor, são tantas histórias. A gente assiste Anjos da Esperança, Anjos em Ação uma vez por ano, parece que é a Arena da Esperança. Arena em Ação. Arena em Ação. Mesmo assim, ainda emociona. Wagner, são muitos. Não, emociona porque cada caso é um caso diferente. Cada história é distinta, é única. Por exemplo, vou te contar um fato. Eu estive recentemente em São José do Rio Preto. E depois fui para uma cidadezinha chamada Viradouro. Eu cheguei lá e me deparo com uma história de uma pessoa, o Rony. O Rony tomou a decisão e falou assim, pastor, eu quero que você me batize. Eu falei, claro, te batizo, esse fim de semana, sim. Ele falou, eu já frequento a igreja há 5 anos, disse o Rony. Só que eu estava esperando você chegar aqui para você me batizar. Aí eu batizei. Quando eu fui batizá-lo, ele falou assim, eu vou te falar uma coisa, eu me converti assistindo a Arena e os seus DVDs. Agora, pastor, sabe quantas pessoas eu já trouxe para Jesus e para a igreja? Eu falei, não, 8. Esse camarada já tinha levado 8 pessoas a Jesus. Os 8 já eram membros da igreja. E ele ainda não. Você vê, é uma história única. Claro. Então, quando eu fui batizá-lo, aí ele chamou os 8 que vieram do lado do batistério. Que emocionante. Você imagina isso? Claro. Então, não tem como, né? Então, a gente se emociona. Eu estava no aeroporto de Brasília. Aí fiz o meu check-in e estava indo para o embarque. Quando eu estava indo, vi uma senhora de uns 60 anos e ela vinha correndo, mas literalmente correndo, e gritando, pastor, 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 pastor. Pastor, devia ter outros pastores por ali, né? Aí ela falou, pastor Luiz, aí era comigo. Eu parei, olhei, ela vinha correndo, fiquei com medo dela cair, sei lá o quê. Ela vinha correndo e quando eu parei, que ela chegou, ela pulou no meu pescoço. Aí estava ofegante ali e tal, respirou um pouco e falou assim, cheguei mais perto. Não é uma delícia você... Ela me agarrou aqui, uma senhora, que tem idade para ser minha mãe, cheguei mais perto e começou a chorar, e eu também comecei a chorar junto com ela. Eu pergunto para você, Wagner, isso é ou não é o maior pagamento, o maior salário de uma pessoa que prega o evangelho? Com certeza. Eu não sei quando eu vou ver essa mulher mais, mas eu quero vê-la no céu. Ô pastor, Esse é o salário. essa história do Chega Mais Perto, que a irmã Paz aí chegou muito perto, de onde vem a inspiração para isso? Como é que surgiu? O Agostinho Tivonda, eu espero, Agostinho, que eu estou falando certo, Tivonda Caquepa, ele quer saber de onde o senhor tirou essa história de Chega Mais Perto. Deixa eu te falar uma coisa. Eu assistia os programas de televisão, os programas evangélicos, e eu achava o apresentador muito distante do telespectador. Aí quando eu vim para a televisão, eu falei, não, eu tenho que quebrar essa frieza, essa distância. Mas como vou quebrar? Como é que alguém vai me assistir durante 1 hora, que o Arena era 1 hora, agora é meia hora? Ou a pessoa está muito interessada, ou a pessoa não tem o que fazer, ou o programa é extremamente bom. Então eu pensei assim, Senhor, me dá uma ideia, como é que eu faço? Então aí eu comecei, falei, eu tenho que fazer o programa, eu não posso fazer só um discurso, eu tenho que fazer um programa interativo, conversar com as pessoas. Aí um dia eu falei assim, eu quero te falar uma coisa muito importante. Aí eu pensei, vai que essa pessoa está distante, está lá no quarto só escutando minha voz. Aí na hora, Deus me deu a ideia. Eu falei, vamos fazer o seguinte, chega mais perto. Só que o chega mais perto que eu falei tinha 2 sentidos. Eu queria que o câmera desse um zoom na minha cara, porque eu queria que as pessoas
prestasse atenção no que eu estava falando. E aí, na mesma hora, falando assim, pensando, chega mais perto. Ou seja, você que está no sofá, levanta, vem cá. Você que está no quarto, para um pouquinho, vem aqui e tal. Aí eu fiz isso uma vez informalmente. Aí alguém falou assim, pastor, que legal isso que você fez. Falei, ficou bom? Falou, ficou. Falei, então vou fazer outra vez. Aí começamos a fazer. Chega mais perto, vem cá, quero falar com você, olha aqui nos meus olhos. Vem cá, segura na minha mão e tal. Esse segura na minha mão não é nada assim, como se fosse uma superstição, não é isso. É um carinho, é falar assim, ó, eu sou seu amigo, você é meu amigo, vem cá. Não tenha medo, chega mais perto e tal. E sabe que isso foi quebrando várias barreiras. E as pessoas me mandam foto na frente da televisão dizendo, pastor, tá vendo? Cheguei mais perto. E hoje, quando eu vou tirar foto, as pessoas querem tirar foto assim. Como que é chega mais perto em espanhol? Como é o slogan? Acércate. 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 Ou vem mais cerca. Ou acércate um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Vem mais cerca, não tenha medo. Aí, vamos. Que ótimo. Mais uma pergunta aqui, o Císer Freitas. Pastor, o que mais te marcou durante todo o teu ministério? Tem uma história? Pode compartilhar essa experiência com a gente? É difícil selecionar uma, Wagner. É difícil. Eu acho que de todas as histórias, eu selecionaria a história dos meus pais. No dia do batismo deles, entramos os 5 pastores. Os 5 para batizar os nossos pais. Foi lindo. Foi lindo. A gente, na verdade, a gente estava assim meio impactado. Nós estávamos tão impactados que a gente não acreditava que eles estavam ali. Agora, o senhor acabou de fazer nesse ano, no segundo semestre, uma série especial aqui, o Esperança Viva. O Esperança Viva, na exatamente. TV Novo Tempo. Eu estava lá no primeiro dia, no domingo, a Teru e eu, a gente fez a abertura da primeira noite. Sim, me lembro, claro. Eu não sei se o senhor se lembra, mas eu fiz uma pergunta para o senhor. Eu estava lá com a Teru e estava na contagem regressiva ali para entrar ao vivo. Eu falei assim, pastor, o senhor ainda fica nervoso quando vai começar um ao vivo? Quando vai subir no púlpito, dá uma emoção ainda ou é uma coisa muito comum? Queria que o senhor respondesse isso para mim. Respondeu lá, mas ninguém estava assistindo. Sim, Queria que o senhor respondesse agora, e essa também é a dúvida da Norma Amarila. Como é que é, mesmo entrando ao vivo tantas vezes, gravando tantas vezes, pregando tantas vezes, ainda dá emoção? Wagner, ainda dá. Eu vou te falar que algumas vezes eu entrei sem sentir nada. Várias vezes já entrei sem sentir nada. Tanto em grandes eventos, quanto em pequenos eventos, quanto na TV. Às vezes que eu entrei seguro de mim mesmo, foram as piores programações que eu fiz. Estou abrindo meu coração para você. Eu já entrei em estádio de futebol para pregar, porque eu prego também em vários estádios, e já entrei para pregar em ginásios, em auditórios, em salões, em igrejas. Já passei pela experiência de entrar várias vezes, assim, 100% tranquilo. Foram os piores momentos que eu senti. As pessoas não sabem disso e não sentem isso, mas eu senti. Deus estava me dizendo alguma coisa. Não é que eu deixei de confiar em Deus, mas eu confiei em mim. E aí está um erro que nós não podemos cometer. Tinha uma coisa que eu ia falar no final da entrevista, mas não tem como não falar agora. A gente está planejando isso há muito tempo, porque o senhor tem uma agenda super complicada e queria parar esse momento e conversar com o senhor há um tempo e, gentilmente, aí o senhor abriu esse momento para conversar com a gente. E eu comecei a falar com todo mundo. Falei, o que você acha que é o segredo do pastor Luiz? Qual é o segredo do sucesso do pastor Luiz? Eu trabalho numa emissora de televisão. Claro. É um programa que tem um destaque na nossa grade, é um programa que traz um resultado enorme na nossa grade. Eu perguntei para um monte de gente, profissional da área de televisão, os coordenadores lá da televisão. O que você acha que é o sucesso do... Por que o programa do pastor Luiz é tão bom? Não tem nada demais, né, pastor? Não. É um cenário, tem cenários na e televisão... uma mensagem bíblica. Tem uns cenários na televisão que são mais bonitos, tem Com outros certeza. que são menos. É isso mesmo. O senhor é um pastor, como existem tantos outros, outros. claro. O senhor vai lá e fala. Qual é o segredo do Arena do Futuro? Todo mundo respondeu uma coisa só. O senhor quer ouvir? Eu acho que seria interessante. Não, vai ser o próximo Identidade. Parabéns. Estou usando a mesma estratégia. Todo mundo disse uma coisa só. Eu não ouvi outra resposta. Eu devo ter ouvido umas 5, 6 pessoas. O segredo do pastor Luiz é a relação que ele tem com Deus. Essa é a diferença. Amém. Então, embora as pessoas não consigam talvez perceber as vezes que não deram certo, porque o senhor entrou seguro de si mesmo, mas as pessoas conseguem perceber todas as vezes que deram certo e elas não atribuem esse sucesso ao senhor. Deus seja louvado. Porque, Wagner, esse é o grande foco do meu ministério. É que Deus seja exaltado, porque eu tenho consciência de que Deus pode fazer tudo o que Ele está fazendo sem mim.
E sei que Deus pode fazer tudo o que Ele faz sem nenhum de nós. O privilégio é nosso. Aí está. Por que nos escolheu? Por duas razões. Sabe por que Deus escolheu você e a mim? Porque estamos juntos aqui agora e podemos falar de outros? Não porque somos os melhores. Nós não somos os melhores. Mas quando Jesus chama alguém para uma missão de evangelização, Ele chama com dois propósitos. Número 1, Ele quer salvar a pessoa que Ele chamou. E número 2, Ele quer usar você para salvar os outros. Tem um quadro aqui no Identidade Geral que a gente poucas vezes consegue fazer e hoje a gente vai conseguir fazer. Sabe qual é o nome? Qual o nome? Porta-retrato. Ai. Olha, pastor, é o seguinte, eu tenho fotos aqui, viu? Eu tô vendo que você tá munido de muita coisa aí. Uma vez, lá nessa série de conferências que o senhor contou, que a gente começou lá, eu lembro que o senhor contou uma história de uma mulher que tinha sonhado que o senhor estava na praia. Exatamente. E aí o senhor perguntou para ela assim... Você tem boa memória, hein, Wagner? O senhor perguntou assim, mas eu estava vestido como na praia? Ela, de terno e gravata, eu nunca vi o senhor com outra roupa. Então, se você nunca viu o pastor Luiz com outra roupa, ele vai pra praia. Olha, esse camarada conseguiu uma foto. Mas não tô de sunga. Não tá de sunga, tava comportado. Tava comportado e tava flutuando pelo jeito. O senhor é super descontraído, né, pastor? Muito. Inclusive com a minha família, com a minha esposa e as nossas filhas. E eu acho que isso não é difícil de perceber. Não é uma coisa assim que a gente vê o pastor Luiz de terno e gravata e a gente imagina, não, ele deve ser um cara chato. Um cara chato, um cara distante. Não, dá pra ver que o senhor tem essa Sabe por quê, Wagner? A alegria é um fruto do Espírito. E a alegria do Senhor é a nossa força. E eu estou falando de um Jesus não morto. Estou falando de um Jesus vivo. Então, eu devo sempre falar com alegria. E quem é essa senhora aqui? Ah, meu amigo, pensa numa mulher santa. Essa é minha mãe. Falar da minha mãe emociona, viu, Wagner? Porque aí é o seguinte, o que eu sou hoje, eu devo à minha mãe e ao meu pai. Do ponto de vista horizontal, humano, né? A minha mãe, eu considero minha mãe uma adventista desde berço, mas ela só se tornou adventista em 2008. Assim, membro. Só que os princípios dela são os mesmos são antigos. De sempre. Se você sentar com a minha mãe para conversar, é uma faculdade que você faz. Que mulher de Deus a minha mãe. Não dá para imaginar viver sem ela. E eu quero aproveitar cada instante ao lado dela. Qual será a próxima foto? Já estou preocupado, porque a coisa engrossou aí. E esse dia eu não aqui? acredito que a minha esposa te mandou essas fotos. Esse dia aqui foi bom ou não foi? Foi excelente, excelente. A minha esposa, Wagner, é o maior presente que Deus me deu. Eu não falo isso só por falar. Você pode ver que nas minhas pregações eu não fico falando da minha esposa. Minha esposa é discreta. Tímida. Você conhece, ela é tímida, é discreta. Mas pensa numa mulher sábia, é a minha esposa. Tudo que eu faço, ela está por trás. Por exemplo, eu fiz uma Semana Esperança Viva na TV, toda a estrutura de divulgação nas redes sociais nossas, ela que coordena. Então ela começa a dar várias dicas, várias orientações. Ela é jornalista, é web designer, é minha esposa. E uma coisa muito bonita do casamento de vocês é que você viaja muito, nesses 8 países da América do Sul, como você contou. E nessa época da faculdade, todas as vezes que eu estava com a Elkiane, ela estava conversando, era uma mensagem, era uma ligação, mesmo numa distância física, que acontece muitas vezes, mas a ligação de vocês é muito forte e ela nunca termina. Exatamente. Não importa o tempo que a viagem dure. A gente usa FaceTime, usa tudo isso, e eu vou falar para você, se eu fosse casado com outra mulher, não daria certo. É a Elkiane mesmo, eu chamo de Elquinha, né? E olha, nessa história de apelidinhos carinhosos que todo casal tem, sabe qual é? Da Elkiane pra ele? Marido Anjo. É isso mesmo. Que é coisa melhor do que isso, né? Seu marido Tem uma anjo. história por trás disso, um dia ela vai te contar. Um dia ela me conta. Um dia ela te conta. Essa história de chegar mais perto e as pessoas chegando mais perto e chegando mais perto da tela, agora, não sei se todo mundo chega com todo esse carinho mais perto da tela. Você sabe que a minha esposa fala assim, para de fazer bico, porque ela fala assim, você faz muito bico. Ela vai tirar uma foto minha, eu sozinho, ou com a cara olhando, ou não sei o quê. Ela fala assim, para de ficar fazendo caretas, né? Caras e bocas que dizem por aí. É porque, infelizmente, pegaram na hora que estava falando. Pegou um trecho ali que não deu certo, não né? deu certo. Muito legal. Por falar em momentos em família... Oh, que saudade desse momento. As minhas 2 filhas eram, não sei bem a idade delas aí, mas nós estávamos numa praia. E aí eu gostava de fazer, Wagner, os castelos de areia. E eu gostava também de deitar e elas me cobriam com areia, assim. Te enterravam Me enterravam ali. E esse é um momento que não volta mais, né, Wagner?
Eu tenho uma foto aqui da família um pouco mais atual. Oh. Agora você pegou pesado, vai. Você falou que às vezes o frame para ali e parece o senhor fazendo bico, mas às vezes, né, pastor? Se essa foto vai pra internet, vira um meme. Nós vamos guardar com todo carinho. É um momento em família, a gente tá fazendo brincadeiras assim com a família. E eu acho que a família tem que aproveitar esses momentos e ser mais descontraída, né? Pra gente encerrar a última foto aqui, é uma imagem que todo mundo conhece. Você pedindo para chegar mais perto. Chegar mais perto, exatamente. E aí, eu tenho certeza que essa é uma imagem muito importante e especial para você, porque é a realização de um trabalho muito grande, o Arena do Futuro e o Decifrando. E eu, quando vejo você pedindo para as pessoas chegarem mais perto, da tela para te verem mais perto, na verdade você está pedindo para elas chegarem mais perto porque você quer mostrar Jesus para elas. Claro, esse é o propósito. O que mais aproxima as pessoas de Jesus? O que faz mais as pessoas chegarem mais perto de Jesus? Quando você chama a pessoa para mais perto, você está dizendo o seguinte: eu quero te mostrar Jesus. E você não mostra Jesus só na Bíblia. Você mostra Jesus através do seu exemplo. As pessoas não podem ver Jesus, mas podem ver o Wagner. Elas não podem ver Jesus, mas podem ver o Luiz. Pode ver o Daniel, o Pedro. O maior sermão que alguém pode pregar é o exemplo, é o testemunho, é você. Você é um sermão. Quando você fala um monte de coisa, mas você não vive o que você fala, as pessoas percebem. E eu tive o privilégio de ter uma Arena do Futuro aqui bem mais perto, viu? Bem mais perto. Deus seja louvado. Pastor, queria agradecer muito, de verdade mesmo, pelo seu tempo de conversar com a gente. Não é pelo seu exemplo que as pessoas vão para a igreja, a gente não tem que fazer isso, é pela palavra de Deus, claro. Mas é o seu testemunho. Porque nós somos pecadores, somos pecadores. Claro. As pessoas te veem pregando lindamente nos programas e elas não imaginam, o senhor tem problema na sua vida, muitos, não tem? Se a gente for falar de problema aqui, meu amigo, não o senhor luta para conseguir fazer com que a vida dê certo e a sua caminhada cristã dê certo. Claro. Então, muito obrigado porque através do seu testemunho, de tudo isso que o senhor viveu para estar aqui hoje desenvolvendo esse ministério, a gente pôde acompanhar. Eu espero que agora, nesse ano novo, que está começando aí, está quase lá, que 2016 seja um ano de mais muitas pessoas convencidas, mas muitas pessoas que através do seu trabalho encontrem essa verdade que o senhor fala com tanta paixão. Amém. Deus seja louvado. Eu tenho o privilégio de, como o senhor disse, ter a sua amizade. A gente que viaja muito, às vezes está num canto, está no outro, a gente sente falta de ter um pastor. Com certeza. E eu sempre digo que o senhor é meu pastor. Em alguns momentos eu já liguei para pedir o conselho. E oração, né? E é muito bom ter um pastorzão desse como meu pastor do coração. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Wagner. Muito obrigado. Deus seja louvado. Amém. Amém. Pastor Luiz, mais uma vez, muito obrigado por abrir não só a sua agenda para conversar com a gente, mas também o seu coração. Foi um presente tanto de Natal para todos nós, com certeza. Eu quero desejar um Feliz Natal muito especial para você que aprendeu nesse ano a apreciar as boas conversas que nós temos aqui no Identidade Geral. A você que ligou a sua televisão, que sintonizou o seu rádio ou assistiu a gente pela internet. Esse programa é a realização de um sonho para mim. Afinal de contas, que jornalista não gostaria de falar todas as semanas com tantas personalidades importantes e relevantes? Nesse ano, nós vimos juntos aqui no Identidade pessoas que têm lições de superação, histórias de realizações, de lutas e conquistas. E nós conversamos com pessoas que não somente têm uma história para contar, mas que mudaram o rumo da nossa história. Esse é o último Identidade Geral de 2015. Semana que vem, nós vamos relembrar os principais acontecimentos do ano em uma retrospectiva toda especial feita pelo Departamento de Jornalismo da Novo Tempo. Nas próximas semanas, nós vamos acompanhar juntos e rever algumas das entrevistas que marcaram o ano de 2015 aqui no Identidade Geral. A gente se vê então em 2016. Mal posso esperar para te ver de novo e para ter muitas outras boas conversas. Um abraço para você e até lá.